Imagine um lugar onde o pecado era tão profundo que choveu fogo do céu. Sodoma e Gomorra, duas cidades cujos nomes se tornaram sinônimos de depravação e destruição. Mas será que essa história é apenas uma lenda, um conto moralizante? Ou existiram mesmo? E se existiram, há alguma evidência concreta que comprove a narrativa bíblica? Prepare-se para desenterrar a verdade por trás desse relato milenar. Ao longo dos séculos, arqueólogos e cientistas têm se dedicado a buscar respostas. E o que eles descobriram é, no mínimo, surpreendente. Vestígios de uma catástrofe colossal, evidências de um evento apocalíptico que parece ter apagado essas cidades do mapa. Seria essa a prova definitiva da ira divina? Se você já se perguntou se Sodoma e Gomorra foram reais, se a Bíblia narra um fato histórico ou apenas uma alegoria, este vídeo é para você. Vamos juntos explorar as descobertas arqueológicas mais recentes, as análises científicas mais impactantes e as interpretações que desafiam nossa compreensão da história bíblica. Antes de continuarmos nesta jornada em busca da verdade, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhum detalhe desta investigação e estará sempre atualizado com nossos conteúdos que desvendam os mistérios da fé. O eco da incredulidade ainda ressoa através dos séculos. Sodoma e Gomorra, cidades envoltas em pecado e destruição, permanecem como um aviso severo. Mas seriam elas apenas lendas, contos moralistas desprovidos de veracidade histórica? A Bíblia nos conta sobre uma chuva de fogo e enxofre, uma catástrofe apocalíptica que varreu do mapa estas cidades amaldiçoadas. Mas onde estão as provas? Onde está a evidência tangível que corrobora o relato bíblico? Por muito tempo, a ciência e a fé se encontraram em lados opostos do campo de batalha. Muitos questionaram a veracidade das escrituras, descartando-as como meras narrativas folclóricas. Mas e se eu lhes dissesse que a ciência, a mesma ferramenta utilizada para desacreditar a Bíblia, está agora confirmando um dos relatos mais controversos da história? E se eu lhes mostrasse que existe, sim, uma prova científica da destruição de Sodoma e Gomorra, uma prova tão contundente que desafia qualquer ceticismo? Preparem-se, pois a jornada que estamos prestes a embarcar nos levará a paisagens áridas, a sítios arqueológicos esquecidos e a descobertas que mudarão para sempre a nossa compreensão do passado. Vamos explorar os vestígios de uma civilização perdida, desenterrar os segredos enterrados sob camadas de poeira e desvendar os mistérios que envolvem a destruição de Sodoma e Gomorra. A verdade, como sempre, é mais surpreendente do que a ficção, e ela está prestes a ser revelada. A saga de Sodoma e Gomorra não se resume a um conto moralista. Mergulhando fundo nas evidências, percebemos que a história clama por uma investigação. Será que a fúria divina se manifestou de forma literal? Ou existiria uma explicação terrena, ancorada em eventos naturais cataclísmicos? Arqueólogos e geólogos têm dedicado anos a desvendar os segredos da região onde outrora floresceram essas cidades. Suas descobertas revelam camadas de cinzas, evidências de fogo intenso e vestígios de estruturas colapsadas. Mas o que teria causado tamanha destruição? Um raio? Um terremoto? Ou algo muito mais devastador? A resposta pode estar nas profundezas da Terra, nas placas tectônicas que moldam o Oriente Médio. A região é conhecida por sua atividade sísmica, e alguns cientistas levantam a hipótese de que um terremoto de proporções épicas teria desencadeado a destruição. Mas essa teoria sozinha não explica a intensidade do fogo e as altas temperaturas que teriam derretido pedras e reduzido cidades a cinzas. Precisamos de algo mais. Algo que unifique as peças desse quebra-cabeça milenar. Algo que nos permita vislumbrar o horror que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Será que a ciência moderna,
com suas ferramentas e métodos avançados, finalmente desvendará esse mistério? Prepare-se, pois a busca pela verdade está apenas começando. O que aconteceu com essa civilização para que fosse tão completamente apagada da história? Seria apenas uma lenda, um conto moral para assustar os desobedientes? Ou existiram provas físicas de sua existência, de sua pujança e finalmente de sua derrocada? Por séculos, Sodoma e Gomorra permaneceram envoltas em mistério. A Bíblia nos conta sobre a perversidade que lá graçava, o pecado que clamava aos céus. Mas será que podemos confiar apenas em textos religiosos como prova de um evento histórico? A ciência poderia lançar luz sobre essa narrativa milenar? Arqueólogos, geólogos e historiadores dedicaram anos de estudo a essa questão. Escavações revelaram cidades antigas na região do Mar Morto, cidades que floresceram e repentinamente desapareceram. Mas seria essa a prova definitiva? Poderíamos correlacionar essas descobertas com a descrição bíblica de um cataclismo? As pistas eram fragmentadas, as teorias conflitantes. Alguns acreditavam em terremotos, outros em inundações. Mas nenhuma explicação parecia completa, capaz de justificar a extensão da destruição, a intensidade do relato bíblico. Faltava algo, uma peça-chave para desvendar o mistério. Será que a resposta estaria nas rochas queimadas, nas cinzas fossilizadas, nos sedimentos carregados de sal? A busca pela verdade de Sodoma e Gomorra estava apenas começando. E é aqui, neste campo de ruínas, que a ciência moderna se encontra face a face com o relato bíblico. O que antes era relegado ao reino da fé e da crença, agora ganha contornos tangíveis, palpáveis. Os cientistas, com suas ferramentas e métodos precisos, começaram a desenterrar a verdade enterrada sob camadas de história e esquecimento. As análises do solo revelam concentrações anormais de enxofre e outros minerais, elementos frequentemente associados a eventos catastróficos de origem celestial. Rochas que derreteram sob temperaturas extremas, muito além do que poderia ser explicado por um incêndio comum, contam uma história de calor intenso e repentino. Mas o que realmente chama a atenção são as esferas microscópicas de sílica e outros materiais, encontradas em abundância nas camadas de cinzas. Essas esferas, conhecidas como esférules, são formadas quando materiais como rocha e areia são vaporizados por calor intenso e, em seguida, resfriados rapidamente, solidificando-se em pequenas esferas. Sua presença em Sodoma é uma prova irrefutável de um evento de combustão em larga escala, com temperaturas que ultrapassaram os limites do imaginável. Essas descobertas, somadas a outras evidências geológicas e arqueológicas, criam um quadro impressionante e aterrador da destruição de Sodoma. Um quadro que nos força a reconsiderar a natureza dos eventos descritos na Bíblia e a questionar nossa compreensão da história. Seria possível que a descrição bíblica da destruição de Sodoma por fogo do céu não fosse apenas uma metáfora, mas um relato preciso de um evento real? A análise dos padrões de destruição também revelou algo intrigante. Não se tratava de um impacto aleatório, como o de um meteoro que atinge a Terra sem direcionamento. A devastação seguia um padrão específico, concentrada em áreas identificadas como os centros urbanos de Sodoma e Gomorra. A precisão da destruição levanta questões sobre a natureza do evento. Seria possível que um fenômeno natural, como um terremoto seguido de incêndios, gerasse um padrão tão seletivo? Os cientistas que estudaram o local argumentam que a concentração de vestígios de alta temperatura e os padrões de destruição apontam para um evento catastrófico e localizado. A presença de esferas vítreas formadas sob calor extremo
é um forte indício de que algo muito além de um simples incêndio florestal ocorreu ali. Esse tipo de evidência é normalmente associado a impactos de meteoritos ou explosões aéreas, mas a ausência de uma cratera de impacto levanta novas perguntas. E se a resposta estiver em algo que ainda não compreendemos totalmente? E se o evento em Sodoma e Gomorra foi uma manifestação de forças naturais que desafiam nossa compreensão atual da física e da geologia? A ciência está em constante evolução e novas descobertas podem reescrever nossa compreensão do passado. A história de Sodoma e Gomorra pode ser um lembrete de que o mundo é cheio de mistérios que ainda aguardam para serem desvendados. Mas não termina aí. A análise das cinzas vulcânicas encontradas na região revela algo ainda mais perturbador. A composição incomum, com alta concentração de enxofre e outros compostos, não corresponde a nenhuma erupção vulcânica conhecida. Seria essa a prova definitiva de que o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra não veio da terra, mas sim do céu? As evidências são surpreendentes e nos levam a questionar o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Seria possível que a ira divina, tantas vezes mencionada nas Escrituras, tenha se manifestado de forma tão devastadora? Ou haveria uma explicação científica para o fenômeno, um evento natural de proporções catastróficas que a história transformou em lenda? O debate continua aceso entre cientistas, arqueólogos e teólogos. Mas uma coisa é certa: a região do Mar Morto guarda segredos que desafiam nossa compreensão e nos convidam a repensar a história. A cada nova descoberta, a cada nova análise, nos aproximamos um pouco mais da verdade sobre Sodoma e Gomorra, um evento que marcou para sempre a história da humanidade. Será que estamos prontos para desvendar esse mistério milenar? E, ainda mais importante, o que essa história nos ensina sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar no universo. Mas a história não termina com a descoberta das ruínas. Os cientistas, impulsionados pela sede de conhecimento, continuaram a investigar as estranhas formações rochosas e a composição incomum do solo. Foi então que encontraram algo ainda mais intrigante: camadas de cinzas e resíduos queimados, intercaladas com fragmentos de cerâmica e outros artefatos. A análise dessas camadas revelou uma datação surpreendente que coincidia com o período bíblico em que Sodoma e Gomorra teriam sido destruídas. Ainda mais impressionante, a análise química dos resíduos queimados revelou a presença de altos níveis de enxofre e outros elementos incomuns que não poderiam ter se formado naturalmente. A composição indicava uma fonte de calor intensa e repentina, como se uma chuva de fogo tivesse caído do céu. Seria esta a evidência final, a prova científica da história bíblica de Sodoma e Gomorra? As descobertas geraram um debate acalorado entre cientistas, arqueólogos e teólogos. Alguns argumentavam que as evidências eram irrefutáveis, enquanto outros permaneciam céticos, buscando explicações alternativas. Mas a verdade é que a ciência e a fé pareciam convergir em um ponto crucial, revelando uma história de destruição e julgamento que ecoa através dos séculos. A questão que permanece é: o que causou essa catástrofe? Seria um fenômeno natural de proporções bíblicas ou algo ainda mais misterioso? E aqui reside a grande questão: como um evento de tal magnitude, um cataclismo que consumiu cidades inteiras, pôde deixar vestígios tão claros e distintos? A resposta, como muitas vezes acontece, está nos detalhes. A camada de destruição, rica em evidências de combustão em alta temperatura, não é um fenômeno natural conhecido. Terremotos, erupções vulcânicas ou incêndios florestais não produzem os mesmos resultados. A concentração de enxofre, os minerais incomuns, as esferas de sílica fundida, tudo aponta para um evento extraordinário. Mas o que poderia ter causado tamanha devastação?
As teorias abundam, desde impactos de meteoritos até explosões naturais de gás. No entanto, nenhuma dessas explicações se encaixa perfeitamente em todas as evidências encontradas. A chave para desvendar este mistério pode estar na própria descrição bíblica do evento: fogo e enxofre caindo do céu. Uma linguagem que, à primeira vista, pode parecer figurativa, mas que, à luz das descobertas científicas, ganha um novo significado. Estaríamos diante de uma descrição precisa, embora arcaica, de um fenômeno natural que ainda não compreendemos completamente? Ou haveria algo mais em jogo, algo que desafia nossa compreensão das leis da física e da natureza? A busca pela verdade continua, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta. A destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas uma história antiga, mas um lembrete poderoso das consequências da impiedade e da importância da justiça. A ciência, longe de desmentir o relato bíblico, tem fornecido evidências tangíveis que corroboram a narrativa da destruição catastrófica. As descobertas arqueológicas, as evidências de altas temperaturas e o impacto de um possível meteoro, tudo aponta para um evento de proporções apocalípticas. A história de Sodoma e Gomorra nos desafia a refletir sobre nossos próprios valores e a maneira como vivemos. Será que estamos construindo sociedades fundadas em princípios sólidos, ou estamos nos desviando para caminhos de decadência moral? A Bíblia nos adverte sobre a importância de buscar a justiça, a retidão e a santidade. E a história dessas cidades serve como um alerta para as consequências da negligência desses princípios. Se você se sentiu impactado por esta revelação e deseja aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre as profecias bíblicas e os sinais dos tempos, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conhecimento com seus amigos e familiares. Juntos, podemos desvendar os mistérios das Escrituras e nos preparar para os eventos que estão por vir. O conhecimento é uma arma poderosa e a verdade bíblica é a nossa maior defesa. Que a luz da palavra ilumine o seu caminho e te guie em direção à verdade.